Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 17 e 18. O capítulo 17 começa com uma sentença de Deus a mais uma nação, desta vez a Damasco, capital da Síria. Versículo 1. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo que ainda existe, pois a primeira vez que a Bíblia traz uma citação sobre Damasco foi em Gênesis no capítulo 15, e apesar da sua iminente destruição, ela foi reconstruída. Mas neste mesmo capítulo, Deus não só diz que destruiria Damasco, mas também Efraim. Lembre-se, como já foi dito anteriormente em nossas meditações, que o Reino do Norte, que era composto pelas 10 tribos de Israel, também era conhecido como Efraim por ser a maior de todas as tribos. Versículo 3. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, anuncia o Senhor dos Exércitos. Israel havia feito uma aliança com os sírios para conquistar Judá no tempo do rei Acás, rei contemporâneo a Isaías, como vimos no capítulo 7. E foi justamente por conta dessa aliança que Judá se viu obrigada a juntar-se com os assírios para se defender de uma futura invasão. O que sem dúvida lhe causou muitos problemas, pois Judá deixou de confiar no Senhor Todo-Poderoso para confiar nas armas carnais da Assíria. Diante das palavras do Senhor, aquele Israel que obteve grande glória no tempo de Jeroboão II agora seria completamente apagada. Verso 4. Naquele dia a glória de Jacó se definhará e a gordura do seu corpo se consumirá. O profeta diz nos versos 5 e 6 que só restaria apenas uma pequenina parte do povo, algo tão insignificante como as últimas espigas de trigo ou as últimas azeitonas deixadas na oliveira após a colheita. Todavia o propósito do Senhor seria atingido, pois esses remanescentes arrepender-se-iam de seus pecados, abandonariam seus ídolos e reconheceriam o poderio do Santo de Israel. Versos 7 e 8. Naquele dia os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. O profeta chamou a atenção sobre a tolice de Israel de abandonar ao Senhor, e essa palavra deve também causar temor aos nossos corações para que não cometamos tal sandice. Precisamos nos apegar ao Senhor, não voltar atrás, persistir na nossa caminhada, mesmo em meio ao mais seco deserto desta vida, pois o Senhor é a rocha da nossa salvação, é Ele quem nos guarda, que adestra as nossas mãos para a batalha. Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Verso 10. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês, então vocês cultivarão as melhores plantas, videiras importadas. Israel pagou um preço alto demais em esquecer-se do Senhor e colocar a sua confiança nas nações e em seus deuses pagãos, que nada poderiam fazer por eles. A colheita foi amarga e irreversível. Dos versos 12 ao 14, Isaías faz uma possível descrição da invasão e futura destruição de Damasco e Efraim por parte do Império Assírio e seus aliados. Todavia, o Senhor diz que repentinamente também repreenderia a Síria em uma noite de terrível praga, morte e destruição. Assim receberiam seu quinhão por todo o mal que fizeram. Verso 14. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer já se foram, esse é o seu destino. No capítulo 18, encontramos o profeta Isaías predizendo a ruína da Etiópia, verso 1. Ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia. Nesse capítulo e no próximo, o Egito e a Etiópia estão unidos, pois o Egito estava sendo regido pela dinastia etíope. Quando a Síria estava invadindo a Judéia, os israelitas, que costumavam confiar em homens e cavalos em vez de confiar em Deus, buscaram o auxílio da Etiópia. Deus sempre buscou ensinar o seu povo através de seus profetas e da sua lei que deveriam confiar apenas nele e não nos homens e em suas armas. Por isso colheram recompensa da sua desobediência. Deus usaria a Síria em 701 a.C. para afligir a Etiópia. Portanto, a nação poderosa e esmagadora sentiria o poder do Deus vivo. Precisamos aprender que Deus não tem pressa em agir, mas isso não significa que os seus olhos não estão atentos a tudo o que sucede debaixo do sol, ainda que ele permaneça em silêncio. Verso 4. Assim diz o Senhor, do lugar onde moro ficarei olhando, quieto, como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita.
Todavia, quando a Etiópia achou que estava ganhando força, Deus cortou seu poderio. Isaías diz que os etíopes ficaram prostrados no verão e inverno, abandonados na miséria, tornar-se-iam alimentos das aves de rapina. Versos 5 e 6. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e os animais selvagens. As aves se alimentarão delas todo o verão e os animais selvagens todo o inverno. É muito importante destacarmos que no meio de toda essa punição haverá entregas, conversões ao Senhor por parte dos etíopes. Verso 7. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Vemos a confirmação dessa profecia em Atos 8, 26 ao 35. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. E então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem e, lendo o profeta Isaías, ele lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? E então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Notemos que o etíope já seguia a lei e os profetas e estava a caminho de Jerusalém para adorar ao Senhor. E Filipe colheu o fruto completo dessa profecia quando o etíope eunuco se converteu a Jesus, passando pelas águas do batismo. Que tremendo! Quem dera que cada um de nós tomássemos consciência de que Deus é ilimitado à geografia e ao tempo e que se interessa pela salvação de cada nação, de cada homem. Alguém disse assim: Deus é impressionante, Ele está tão perto de quem está longe que às vezes nos esquecemos de que Ele está em todo lugar, perto de todos, quando pensamos nas pessoas distantes de nós. Diante disso, podemos tirar pelo menos 3 lições práticas desse pequeno capítulo. Primeiro, Deus não é limitado à geografia. Ele é Deus de Israel, de toda a terra e do universo inteiro. Ele é o Criador dos céus e da terra. A Etiópia, do ponto de vista de Israel, estava distante, mas Deus conhecia bem aquele povo tanto quanto conhecia Israel. Deus conhece você tão bem quanto conhece a mim. Segundo lugar, Deus não é limitado ao tempo. Ele vê o futuro desde o passado. Enquanto a Etiópia se despontava, impressionando as nações, não impressionou a Deus, que já sabia que o poderio da dinastia etíope duraria pouco. Deus conhece a tua história antes mesmo de você entrar na história. Ele te conhece desde o ventre materno, quando você era ainda uma substância sem forma, como o salmista descreve de forma maravilhosa no Salmo 139. Terceiro, Deus tem interesse na salvação de pessoas, ainda que seu número seja quase insignificante. Deus nunca desprezou aos remanescentes, como já vimos até aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Não há Deus semelhante ao Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus como o Senhor Jeová. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 19 e 20 do livro do profeta Isaías.